Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. No passado dia 11 deste mês, teve lugar a Assembleia Geral do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Para falarmos um pouco sobre esse evento e sobre os desafios que estão diante do COPIC, temos connosco em estúdio o Bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana, atual Presidente do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Bispo Jorge Pina Cabral, um prazer tê-lo connosco. O prazer é meu. Esta semana é marcada por a semana que acabou, é marcada por mais uma Assembleia Geral do COPIC. Certamente que há temas que são temas absolutamente determinantes para a vida do COPIC. Como se podíamos começar por aí? Quais foram os temas desta Assembleia Geral? Sim, em primeiro lugar dizer que a Assembleia é sempre um momento de companheirismo, de convívio entre os membros das diversas igrejas que constituem o COPIC, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Lusitana e a Igreja Evangélica Alemã do Porto. E por isso é sempre bom nós termos esse conjunto de representantes das várias igrejas em conjunto e podermos não só fazer um balanço daquilo que foi realizado, como ao mesmo tempo também podermos perspectivar o futuro. Esta Assembleia foi ainda marcada pelos 50 anos do Conselho Português de Igrejas Cristãs, nomeadamente a celebração dos 50 anos, e nesse contexto, com muita alegria, a Assembleia fez um balanço das diversas atividades que foi possível de realizar ao longo deste ano celebrativo e que agora também... Que tendo sido um ano de pandemia, foi um ano bastante proveitoso para o COPIC. Foi um ano proveitoso, porque também arriscamos, de certo modo, algumas atividades, nomeadamente um grande encontro que houve em Lisboa, com a presença do Sr. Presidente da República e de outras entidades oficiais e também religiosas. E tudo isso agora também vai ser vertido num livro comemorativo dos 50 anos do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Portanto, um livro que foi apresentado na Assembleia e que irá testemunhar este primeiro período, podemos dizer assim, da vida do COPIC. E, nomeadamente, até toda a ligação que o Conselho tem na promoção e da defesa da liberdade religiosa em Portugal, porque esses 50 anos da caminhada do COPIC estiveram também ligados à promoção da liberdade religiosa. Naturalmente, os grandes temas que agora se colocam ao COPIC são temas ligados também ao mundo e à sociedade em que nós estamos a viver. Mas já agora uma pergunta só a partir das palavras. São 50 anos que foram celebrados. Há uma perspectiva de que o COPIC, ou há um desejo de que o COPIC, um Conselho Português de Igrejas Cristãs, possa no futuro e nos próximos 50 anos vir a ser uma instância de aglutinação de outras tradições cristãs? Eu penso que há de aglutinação, certamente. Portanto, o COPIC está aberto à participação de outras igrejas e isso seria um enriquecimento do próprio movimento ecuménico. Desde já, a própria Igreja Católica Romana, com quem o COPIC, desde o início deste século, tem vindo a estreitar o seu diálogo e a sua cooperação. Portanto, o que nós gostaríamos, à semelhança do que existe em muitos outros países, e nomeadamente na Europa, era um organismo ecuménico mais abrangente das diversas tradições que estão presentes em Portugal, nomeadamente da Igreja Católica Romana e também das igrejas da área evangélica, no sentido de termos um espaço congregador dessas diferentes tradições e percebermos aquilo que nos une para podermos ter um testemunho visível e mais efetivo na sociedade portuguesa, porque a perspectiva não é só lidarmos com assuntos de natureza eclesial, mas também as igrejas poderem ter um contributo para a sociedade em que estão inseridas. E nesse sentido, sim, também foi falado que o COPIC irá diligenciar junto de outras instâncias e organismos um estreitamento dessa colaboração e, se necessário até, a constituição de um outro organismo. Portanto, o facto do COPIC ter celebrado 50 anos não significa que tenha que manter esta estrutura, não é? As estruturas têm que estar ao serviço dos tempos. E o que hoje nós percebemos é que há realmente uma grande necessidade de união, até do lado ortodoxo. Por exemplo, aquilo que nós estamos a vivenciar hoje em Portugal
é que nós temos diversas comunidades ortodoxas no nosso país, representantes até de diversos patriarcados, e essas comunidades, para a sua própria integração, seria bom para elas e bom para o movimento ecuménico que, à semelhança daquilo que se passa noutros países, as comunidades ortodoxas também se pudessem unir e trazer também a riqueza das suas próprias tradições litúrgicas, sacramentais, a sua própria história, porque representam já hoje também comunidades muito expressivas em Portugal. Portanto, o COPIC está aberto a essa colaboração, mas acima de tudo a esta plataforma também, e nomeadamente, naturalmente, com a Igreja Católica Romana, com quem temos vindo a estreitar laços diversos, quer a nível nacional, quer também a nível local. Um dos aspectos que se referiu também na Assembleia, como um bom sinal, um bom estímulo, é o projeto das eco-igrejas, que congregou e tem congregado à mesma mesa as diferentes tradições em Portugal, as igrejas do COPIC, as igrejas da Aliança Evangélica e também a própria Igreja Católica Romana. E fomos informados... Um exemplo muito claro do que poderia ser o diálogo num conselho mais abrangente. Exatamente. E um exemplo de que há áreas hoje para a própria sociedade e para o testemunho das igrejas na sociedade que requerem a unidade, ou seja, perante as quais as igrejas não se podem apresentar separadas. A área da defesa do ambiente, das alterações climáticas, é uma delas, porque aí há muito trabalho a fazer e as igrejas podem dar excelentes aportes. A área também da justiça social, da solidariedade, são áreas onde também as igrejas podem partilhar recursos e ter até muitas vezes uma voz comum. Claro. Porque o que aqui está em causa realmente é termos uma voz comum. Não significa que temos que ter uma voz monolítica ou um pensamento único, porque a vivência ecuménica é uma vivência que aceita a própria diversidade. Diversidade de visões, de opiniões, e naturalmente sabemos que há áreas que são mais sensíveis umas do que as outras. Mas nas áreas onde é possível esse testemunho, então as igrejas devem se unir. Vejamos, nós estamos a viver um tempo de grande vulnerabilidade e de grande exigência para a sociedade portuguesa, e não só, causada pela pandemia, causada pelos efeitos da guerra agora na Ucrânia, e tudo isso requer uma comunhão de esforços, requer uma comunhão de partilha de recursos espirituais, materiais e humanos. E por isso eu diria que o próprio contexto está cada vez mais a pressionar as igrejas para um testemunho comum. Naturalmente que o propósito, para além destes testemunhos em áreas concretas, é também o testemunho da unidade visível, não é? E o testemunho da unidade visível passa também pelo diálogo, por exemplo, e por aquele excelente documento que se assinou e que estamos também a celebrar, que é o reconhecimento mútuo do batismo, que é sempre um documento em aberto e que requer também uma prática por parte das igrejas. Portanto, mesmo na área chamada mais uma área eclesial, em questões teológicas, nós queremos também desenvolver, o COPIC quer desenvolver também aqui projetos também comuns, porque são importantes para o aprofundar da identidade das próprias igrejas. Percebe-se então que a Assembleia Geral foi marcada por uma avaliação positiva desde o ano de aniversário. A pergunta agora é: qual é o estado atual, digamos, se tivesse que traçar, digamos, um cenário, um quadro daquilo que é a situação atual do ecumenismo, particularmente no nosso país, podemos falar também no contexto da Europa, como descreveria esse quadro? Antes de irmos aos desafios. Eu acho que é um quadro de expectativa. Portanto, naturalmente que o contexto de pandemia que vivemos obrigou as próprias igrejas talvez a fecharem-se um pouco, pela força das circunstâncias, a serem igrejas também de um outro modo, mas neste momento e neste tempo pós-pandemia, o que uma grande lição desse tempo de vulnerabilidade nos trouxe é que nós necessitamos uns nos outros. E por isso é que também o lema do Conselho Português de Igrejas Cristãs, neste momento, é unidos no amor e unidos na esperança. E essa união no amor, ou seja, unidos na prática da caridade, unidos na prática da abertura e da partilha dos nossos recursos e unidos na esperança desta visão para o futuro que só Cristo ressuscitado nos traz, isso requer um aproximar das igrejas. Por isso,
Eu estou convencido que, neste momento, há talvez outras condições para uma maior relação e união entre as igrejas. Isso verifica-se a vários níveis. A minha pergunta é até porque num passado relativamente próximo falava-se num certo adormecimento do movimento ecuménico. Essa não é a realidade neste momento? Não, o movimento ecuménico requer sempre um grande compromisso. É um processo em permanente construção. E realmente é muito interessante nós percebermos isso, que é... há um tema muito bonito, por exemplo, que se está a viver no mundo anglicano, que refere a Igreja de Deus para o mundo de Deus. Eu diria o ecumenismo que Deus nos chamou para o mundo também do próprio Deus. E o mundo é que, porque o Espírito sopra também no mundo, não é? O mundo está-nos a urgir e a apelar a uma unidade, a uma relação, a uma intimidade muito maior, em que, para deixarmos por vezes preconceitos, situações que vieram de um passado que já não têm sentido no tempo de hoje e que nos permitam efetivamente ter um testemunho comum. Portanto, nenhuma igreja é grande demais que não tenha nada para receber e nenhuma igreja é pequena demais que não tenha algo para dar também. E isso é o contexto muito do ecumenismo em Portugal. Falemos então do futuro, falemos então daquilo que vem, daquilo que são os grandes desafios que se podem colocar ao Conselho Português de Igrejas Cristãs. Sim, há um desafio de estruturação do próprio Conselho Português de Igrejas Cristãs. E nesse sentido, as igrejas refletiram sobre a necessidade de obter maiores recursos humanos e também financeiros para a sua própria estabilidade, não é? Porque hoje já nenhuma organização se compadece de amadorismos ou de voluntariado ou de voluntarismos, mas requer uma estrutura. E o COPIC hoje está nesse propósito e, aliás, um dos aspectos que foi falado é também a própria relação do COPIC com a Comissão da Lei da Liberdade Religiosa. Nós, o COPIC, enquanto tal, e representando igrejas históricas protestantes, o COPIC sente que tem um contributo único a dar na Comissão da Liberdade Religiosa. E, nesse sentido, o COPIC quer ter esse contributo e está em diálogo com a própria Comissão da Liberdade Religiosa para poder fazer parte também dessa própria comissão. Por outro lado, também nós percebemos que o COPIC, as igrejas do COPIC têm necessidades comuns, por exemplo, ao nível da formação do seu clero, dos seus pastores, ao nível da obtenção de materiais de educação cristã, ao nível da dinamização daquilo que no mundo protestante e anglicano se chamam as escolas dominicais. Portanto, há aqui um conjunto de áreas e de campos onde a partilha de recursos pode trazer bons efeitos, digamos assim, para as próprias igrejas. Por outro lado, também o COPIC, sendo o representante da Conferência das Igrejas Europeias em Portugal, o COPIC tem uma dimensão internacional que se tem vindo a fazer sentir cada vez mais, no sentido de estar em ligação com essa grande conferência de igrejas europeias e tem vindo a estreitar os laços com a chamada CEC, Conferência das Igrejas Europeias, e o próprio COPIC assumiu um dos projetos que foi proposto para a Conferência das Igrejas, que é o chamado Projeto das Igrejas Seguras. Porque hoje o que se percebe ao nível europeu é uma grande insegurança que tem levado a uma maior proteção dos locais de culto. Há locais de culto, igrejas, sinagogas, mesquitas, que estão a ser atacados, fruto desta onda de xenofobia, de populismos, de discriminação racial. E então nós percebemos que temos que prevenir. E prevenir para podermos defender também a própria liberdade religiosa, porque quando locais de culto estão em perigo, é um dos direitos constitucionais que também é colocado em causa, neste caso, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, como a própria Constituição o consagra. E no desenvolvimento desse projeto, o COPIC tem já uma estrutura montada onde situações de
ataque às igrejas, situações de pressão, de discriminação, podem ser reportados. Podem ser enviadas para um e-mail que o COPIC criou, que é comunidadesseguras@copic.pt, e mensalmente o COPIC está a reportar a essa grande estrutura da Conferência das Igrejas, que por sua vez reporta à própria Comissão Europeia, porque este é um projeto apoiado pela própria Comissão Europeia. E, portanto, o COPIC está ciente da importância deste projeto, está a estruturá-lo para o levar às igrejas locais, não é? E esta dimensão da segurança das igrejas é uma dimensão muito importante, não só nos seus aspectos físicos, mas também em muitas outras áreas, por exemplo, mesmo a área, por exemplo, da própria internet, das áreas digitais, o chamado discurso de ódio, não é? Ora, nós temos que reportar aquilo que acontece. Muitas vezes as pessoas acham que não vale a pena reportar ou não voltar a amassar. Não é uma questão de criminalizar, é uma questão de reportar o que está a acontecer. De reportar para prevenirmos, porque uma situação aqui, outra situação acolá, já depois formam um conjunto de situações que muitas vezes ajudam a perceber uma tendência que está a acontecer. E Portugal não é imune. Portanto, nós temos que ter em conta, Portugal hoje é cada vez mais uma sociedade plural, uma sociedade que traz e contém em si diversas comunidades étnicas e religiosas e não está imune também àquilo que se passa noutros países. Portanto, essa é também uma das áreas em que o COPIC se propõe também trabalhar. E depois, e naturalmente, o COPIC, e isso foi falado também na nossa Assembleia, o COPIC entende também como prioritário todo o trabalho ligado às questões da promoção da justiça, mas numa visão também global. Portanto, nós hoje percebemos que as áreas não podem ser trabalhadas de uma forma estanque. E nós percebemos que a chamada sustentabilidade da criação de Deus requer que trabalhemos em conjunto os aspectos ligados à justiça social, às questões climáticas também e a muitas outras áreas, porque hoje tudo está interligado. Numa sociedade global, tudo está profundamente interligado. E, portanto, o COPIC propõe-se trabalhar estas diferentes áreas de trabalho, mas sempre numa perspectiva de globalidade, numa perspectiva de conexão entre elas, para podermos ter também uma visão do próprio mundo. As igrejas do COPIC pertencem a grandes famílias protestantes, anglicana, na Europa e no mundo, e, obviamente, nesta ligação, por exemplo, à Conferência Europeia de Igrejas, há todo um conjunto de assuntos que depois, muitas vezes, são transportados para a nossa realidade. Por exemplo, falou da igreja segura, da segurança na igreja, mas há também um projeto de igreja segura, que é uma realidade completamente diferente. As questões, por exemplo, de proteção de dados, são matérias relevantes para o COPIC? São matérias que estão em cima da mesa para serem trabalhadas? Sim, nós falamos e gostaríamos que as próprias igrejas do COPIC tivessem uma política e uma atuação comum nestas áreas, na área da proteção dos dados, que é uma área tão sensível, mas isso requer também procedimentos, não é? Técnicos e procedimentos comuns. Ora, essa é a vantagem de estarmos reunidos num conselho, que é aquilo que é comum a todos tem que ser tratado em comum. Tal como também, por exemplo, quando falamos na questão das igrejas seguras, nós falamos também nesta temática também tão importante, que é a questão dos abusos sexuais, que põem em causa também crianças, muitas vezes jovens, as mulheres, adultos vulneráveis. Tem que haver práticas e procedimentos que sejam comuns às igrejas, no sentido das próprias igrejas terem procedimentos, não é? Nós sabemos que as igrejas do COPIC, algumas igrejas, têm já protocolos de atuação, mas gostaríamos também que houvesse uma partilha entre as próprias igrejas do COPIC para que aquilo que de bom está a ser feito numa das igrejas possa ser também transferido e aplicado às outras, não é? Porque são áreas muito sensíveis. Estas áreas da segurança, que passa pela proteção, neste caso, de pessoas vulneráveis, abusos sexuais e não só, não é? Há muitas formas de abuso. A questão da segurança, como há bocado falamos, que passa pela própria proteção
dos templos das igrejas, a questão da segurança ligada, como referiu e bem, às questões tecnológicas e proteção de dados, são áreas onde as igrejas têm que estar também têm que estar unidas. Um outro aspecto também que se falou, e acho que é muito interessante, que é as igrejas do COPIC são igrejas sinodais. Ora, sendo igrejas sinodais, são igrejas que têm uma grande prática da sinodalidade. E nós sabemos que a nossa Igreja Irmã Católica Talvez explicar Romana, o que é sinodalidade. Sinodalidade são igrejas cujo caminho estrutural assenta na realização de um sínodo. Portanto, um sínodo é o órgão máximo da Igreja. O sínodo governa a Igreja. Esse órgão pode ser presidido por um bispo, por um presidente da Igreja, mas o órgão que presida a Igreja é o sínodo, no qual estão representados o clero, os pastores, e que traçam os um leigos, caminhar comum para toda a Igreja. E traçam um caminhar comum. Ora, desde a sua constituição no século XIX, as igrejas que pertencem ao COPIC assentaram e definiram que essa seria a sua maneira de ser. Ora, estando a Igreja Católica Romana também num processo sinodal, o COPIC está disponível naturalmente para partilhar com a Igreja Católica Romana esta sua experiência de 3 séculos já de um caminho sinodal e também do que é que isso requer de um ponto de vista de mudança de estruturas. O que é uma sugestão dos próprios documentos oficiais da Igreja Católica, para as diferentes dioceses. Exatamente, cá está uma área ecuménica em que a Igreja Católica também tem procurado a colaboração das outras igrejas. E, portanto, as igrejas do COPIC, na Assembleia, decidiram-se naturalmente pela sua abertura de colaboração com a própria Igreja Católica Romana no aprofundamento deste caminhar sinodal, dando humildemente o seu contributo e aprendendo também. E a sua experiência e aprendendo. Onde, naturalmente, jogam questões muito importantes, como o papel dos leigos, dos batizados na própria Igreja, o papel das mulheres, a própria participação das mulheres dos divorciados, nas estruturas de poder e, naturalmente, noutros aspectos onde houver também uma maior pluralidade de visões, poderá trazer também uma maior abertura, até em aspectos de natureza também sacramental. Ou seja, a sinodalidade também implica com a própria eclesiologia da Igreja. E esse é um dos aspectos muito importantes, porque o que hoje, a nível ecuménico, se percebe é que a eclesiologia das igrejas tem muito de comum. E nós temos que perceber a natureza da própria Igreja para que depois os órgãos que a constituem e a sua estrutura seja cada vez mais também ecuménica, não é? Muito obrigado, Bispo Jorge. O nosso tempo passou, foi rápido. Haveria certamente muita coisa para dizer, mas certamente o nosso programa acompanhará todos os desenvolvimentos do COPIC, particularmente no decorrer deste ano, que será certamente um ano exigente, dado também o quadro em que vivemos. Obrigado. Obrigado. O nosso programa chega ao fim e o nosso desejo é o de sempre. Voltaremos em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.